E aí galera, tudo bem? Mais uma manhã, logo cedo, 7h30, nesse fresco gostoso, para ter uma aula de física. Saudade já do povo aí, todo mundo, mas o que temos a fazer ainda é continuarmos no isolamento. Então galera, olha só, nas semanas passadas nós tivemos um pouco de cada coisa. Conteúdo novo, que foi a dilatação. Tivemos a sistematização do calor sensível com a resolução de questões. Na semana passada tivemos umas questões avaliativas envolvendo essa parte do conteúdo. E aí eu ia começar a trabalhar com vocês hoje a parte do calor latente. Mas aí eu resolvi dar uma pausa e fazer um fechamento geral desse bloco de conteúdos até o momento. Justamente porque algumas questões aí dessa lista passada tiveram alguns problemas. Seja no percurso matemático, seja no percurso do conceito, da definição. Então, resolvi agora fazer essa pausa. Vamos dar uma discutida nessas 10 questões. E aí, na semana que vem, a gente volta a discutir um pouquinho sobre o calor latente, que a gente só viu rapidamente em aula. E aí a gente, efetivamente, na semana que vem, trabalha. Então a nossa aula de hoje é essa discussão, esse vídeo não é longo, mas é uma parte bastante importante para não deixar lacunas para os conteúdos que seguem. Beleza? Então, tá aqui o vídeo, que são as discussões das questões avaliativas. Então, das 10 questões que vocês tiveram para responder via SIGA, basicamente a maior parte se saiu bem, acertando mais de 70%, alguns acertaram todas. Raras exceções que tiraram uma nota menor de 5 ali. Mas mesmo assim, algumas coisas vale a pena de serem repensadas e dar uma olhadinha com calma. Então, como o SIGA colocou questões numa ordem aleatória, eu não sei qual foi o número da questão que vocês tiveram, então eu nem coloquei número aqui. Vai seguir uma sequência, 1, 2, 3, 4 até o 10, mas a gente vai discutindo cada uma delas. Beleza? Então olha só, uma das questões dizia o seguinte: considere que 4 corpos estão encostados entre si e estão em equilíbrio térmico. Sobre essa situação, assinale a alternativa correta. Gente, olha só, toda vez que estiver falando equilíbrio térmico, lembrem da nossa discussão. O que é uma coisa de equilíbrio? Que está parado, que é igual, alguma coisa nesse sentido. Térmico, temperatura. Então, corpos em equilíbrio térmico significa que os 4 corpos estão à mesma temperatura. Então, aqui, por exemplo, teve 1 ou 2 alunos que marcaram algo relacionado à massa, que o corpo de maior massa tem mais calor que os outros 3. E aí aqui já entra 2 questões, que são obstáculos cognitivos, epistemológicos, que a gente chama. Então eu não posso falar nada sobre massas de corpos, porque eu não tenho nenhuma informação que remeta a isso. E aí entra a questão, tem mais calor. E aí volta-se aquilo. Um corpo não tem calor. Sempre que aparecer essa expressão, vocês já descartem, porque ela é incorreta. Então, o que sobra aqui, realmente, em equilíbrio térmico é isso. A temperatura dos corpos é a mesma. Próxima questão dizia a respeito aos vários aspectos da calorimetria que a gente já trabalhou. Então, com relação a esses conceitos, assinale a alternativa correta. O que diz a primeira alternativa? Associa-se a existência de calor a qualquer corpo, pois todo corpo possui calor. Então, já, olha o que apareceu aqui, a expressão todo corpo possui calor. Descarta, os corpos não possuem. A B. 2 esferas de mesmo material e de massas diferentes, após ficarem durante muito tempo em um forno a 160 graus Celsius, são retiradas deste e imediatamente colocadas em contato. Logo em seguida, pode-se afirmar que o calor contido na esfera de maior massa passa para a de menor massa. De novo, o que leva ao erro aqui é que corpo não contém calor. Mesma coisa. C.
Quando as extremidades de uma barra metálica estão a temperaturas diferentes, o fluxo de energia na forma de calor é da extremidade que se encontra a uma maior temperatura para a que se encontra a uma menor temperatura. E a D vem nesse mesmo sentido, só que no finalzinho diz o seguinte, ó. O fluxo de energia na forma de calor é da extremidade que se encontra a uma menor temperatura para a que se encontra a uma maior temperatura. Então, o que leva a pensar ali que é a C, ou afirmar com certeza que é a C? Que sempre esse calor ou esse fluxo de energia vai do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Sempre esse é o sentido para o calor. E a E ali está incorreta porque diz o seguinte, ó. Se colocarmos um termômetro de mercúrio em um dia em que a temperatura está a 20 graus Celsius, em água a uma temperatura de 35 graus Celsius, a energia interna do mercúrio diminuirá. Não. O que é a energia interna? É a soma das energias cinética e potencial. Energia cinética está associada a quê? Ao grau de agitação das moléculas. Esse grau de agitação das moléculas está relacionado à temperatura. Então, aumenta-se a temperatura, porque se o termômetro estava em 20 vai para 35, aumenta-se a temperatura, consequentemente aumenta-se a energia cinética dessas moléculas e, por vez, a energia interna desse mercúrio também aumenta. E aí vocês podem estar rindo de mim agora, que eu dou pausas para vocês falarem, e na minha cabeça eu estou imaginando as respostas de cada um de vocês sentados nos devidos lugares na sala. Então, paciência, vamos lá. Próxima questão diz o seguinte: considere que dois corpos sólidos receberam a mesma quantidade de energia na forma de calor e, em consequência disso, sofreram a mesma variação de temperatura. Sobre essa situação, é certo afirmar que esses corpos têm o mesmo. E aqui, gente, teve duas alternativas assim que levaram vocês a marcar um ao outro. Então, a alternativa E, D e C, ou essas alternativas, não tiveram significativas respostas. Agora, A e B gerou bastante dúvida. O que leva vocês a afirmar que é a capacidade térmica e não o calor específico? Em nenhum momento está se falando sobre a massa desses corpos. Eu não posso dizer nada em relação ao calor específico, porque eu não sei se esses corpos são de tamanhos diferentes, de massas diferentes. Eu não conheço. Por isso que eu não posso afirmar com certeza que eles têm o mesmo calor específico. Certo? E aí, para vocês terem clareza sempre disso, pensem nas equações ou nas unidades. O que é capacidade térmica? A quantidade de calor que um corpo recebe para variar a temperatura. O que é o calor específico? A quantidade de calor que uma massa de um corpo recebe para variar uma temperatura. Então aqui as unidades ou as equações vão ajudar vocês a discernir qual é a melhor alternativa a ser pensada. Vocês devem estar pensando que eu estou com uma tampa de garrafa aqui, né? Já que eu não tenho uma caneta para ficar jogando para cima aí na sala de aula, eu fico rodando alguma coisa aqui. Vamos lá. Próxima questão. Edificações com grandes extensões horizontais, tal como pontes e linhas ferroviárias, são construídas em módulos separados por juntas de dilatação, que são espaços reservados para o aumento de comprimento dos módulos, devido ao aumento de temperatura que eles ficam submetidos. Os comprimentos desses intervalos, devem ser. Então, olha só, eu estou falando em comprimentos separados por juntas de dilatação. E essas juntas ou esses intervalos, eles são importantes por quê? Justamente porque esses trilhos se dilatam e para evitar que eles curvem, fica esse espaço entre eles e é fechado perfeitamente. Então, essa é a importância como a gente discutiu já. O que eu tenho que pensar nessa questão? Bem, eu sei que uma barra linear, por exemplo, a dilatação dela depende do quê? Do coeficiente de dilatação, da variação de temperatura e do comprimento inicial. Então, o
que tem de errado, por exemplo, na letra A? Inversamente proporcional ao comprimento dos módulos. Significa o quê? Que quanto maior o comprimento dos módulos, menor vai ser a dilatação. Mentira! São grandezas diretamente proporcionais. Letra B. Independente do coeficiente de dilatação linear do material. Também errado. Se aparece na equação é porque tem uma dependência. Mesma coisa C, não é independente. Letra D. Diretamente proporcional ao coeficiente de dilatação linear do material. Isso aí. O que acontece? Quanto maior o coeficiente de dilatação, mais a barra vai se dilatar. Então, por isso que são grandezas diretamente proporcionais, e aí a letra E automaticamente já cai fora. E isso vocês podem ver na equação de dilatação. Olha só, ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Então, se a gente pensar essas quatro grandezas aqui na mesma linha, ΔL é diretamente proporcional ao L0, diretamente proporcional ao alfa e diretamente proporcional ao ΔT. E aí, se vocês estão olhando para essa tela agora, vocês perceberam que essa questão aqui não está formatada para ser padrão. Então, se fosse a primeira questão, eu ia voltar lá e ia deixar formatadinho bonitinho. Mas aqui já vou deixar desse jeito e vou pular. Mas percebam que não está bonitinho aqui o slide. Ó. Vamos lá, próxima questão. Imagine que você tem um recipiente com água a 25 graus Celsius. Mas numa tarde de verão, você quer tomar uma água a uma temperatura menor. E para isso, decide colocar cubos de gelo dentro da água. Então são vocês lá pedindo para fazer tererê, para ir buscar gelo no freezer lá embaixo para botar na garrafa térmica. Quando todo mundo lembra de levar ou a garrafa, ou o gelo, ou o suco. Então podemos afirmar que a temperatura da água irá diminuir por quê? Então, é a alternativa correta, a letra A. A água irá transferir energia na forma de calor para o gelo. Então, de cara, gente, aqui, ó, vocês já conseguem eliminar as alternativas D e E. Nunca a gente transfere frio. Porque, e é outro obstáculo na nossa cabeça, frio não é oposto de calor. Então, isso tem que estar bem claro na cabeça de vocês. Então, nunca se transfere frio, se transfere energia na forma de calor. Então, letra A. O que tem de errado na B? A água irá transferir energia na forma de calor para o meio ambiente. Sim, também acaba transferindo, mas não é isso que faz a temperatura da água baixar. Então, ela transfere calor para o gelo vai derretendo e aí acontece essa troca. E nasceu o que tem de errado? Não tem como afirmar nada, uma vez que não se sabe quantos cubos de gelo foram colocados. Então é claro que se vocês tiverem 1 litro de água, vocês não vão colocar um cubinho pequeno de gelo, porque não vai dar diferença significativa. Mas mesmo assim, esse 1 cubo de gelo já vai diminuir a temperatura da água. Então isso é o errado da C. E aí tem essa figurinha aqui, gente, que eu acho que ilustra bem para vocês. Então, bacia com água quente. Percebam que essas moléculas aqui, elas estão mais agitadas. Essas linhas aqui indicam a agitação das moléculas. Então, transfere calor. E aí, olha só, a bacia com água fria e cubos de gelo. Essa energia cinética aqui das moléculas já é menor. O que significa? Que a temperatura dessa aqui baixou. Então, essa figura é bem legal para vocês fazer essa distinção. Beleza? Próxima questão de dilatação. Então, uma barra de aço e uma barra de vidro têm o mesmo comprimento a temperatura de 0 graus Celsius. Mas, a 100 graus Celsius, seus comprimentos diferem de 0,01 centímetro. Qual é o comprimento inicial das barras a temperatura de 0 graus Celsius? Considere que os coeficientes de dilatação linear do aço e do vidro são, respectivamente, iguais a 12 vezes 10 na menos 6 e 8 vezes 10 na menos 6. O que tem que estar claro na cabeça de vocês quando vocês leem essa questão? Uma palavrinha. Diferem. O que significa matematicamente diferir?
uma coisa ser diferente da outra, ok? Então, se eu tenho duas barras de agora, que os seus comprimentos diferem daquilo ali, isso implica o quê? Que o comprimento final de uma menos o da outra tem que ser quem? Igual a 0,01. E aí aqui tem duas coisas interessantes na verdade. Primeira coisa, qual dessas tem comprimento inicial maior? As duas têm o mesmo. Então eu não vou trabalhar com os comprimentos iniciais delas. Eu já sei que são iguais. Descarto. Agora, qual delas tem maior coeficiente de dilatação linear? O aço é 12 contra 8 do vidro. Então, quando vocês forem montar a equação para resolver, isso tem que ser levado em consideração. Olha a forma que eu escrevi aqui, ó. A variação de comprimento do aço, ou a dilatação do aço, menos a dilatação do vidro, é igual a 0,01. Por que eu não escrevi o contrário? Dilatação do vidro menos a dilatação do aço igual a 0,01. Porque ia dar um sinal negativo. Então isso eu preciso levar em consideração. E aí a equação agora aqui, gente, foi só colocar valores. Quem que é a dilatação do aço? É o comprimento inicial dele, o alfa dele, a variação de temperatura dele. Quem é a dilatação do vidro? É o comprimento inicial dele, o alfa dele, o ΔT dele. Então, essa diferença entre as dilatações é igual a 0,01. L0 eu não conheço. Não sei quanto vale. É isso que eu estou procurando. E mais que isso, eu sei que o comprimento inicial do vidro e do aço são iguais. Então, por isso que eu coloquei os dois L0 e L0. E aí aqui agora é só substituir por valores. O coeficiente, a variação de temperatura, o coeficiente, a variação de temperatura. Então, resolvo matematicamente e chego que o comprimento inicial dessas barras é de 25 centímetros. Então, esse é o trabalho de vocês. Não estou dizendo que é simples, não estou dizendo que é direto, mas é uma questão de vocês conseguirem ler a questão fisicamente e matematicamente. Fisicamente no sentido que o aço dilata mais que o vidro, e matematicamente que diferir uma coisa de outra significa uma coisa menos a outra, nesse sentido. Certo? Eu sei que a gente vai muito rápido via videoaula, porque é só eu falando comigo mesmo aqui, olhando para vocês imaginários aqui na câmera, mas bola para frente. Próxima questão aí, ó, já que vocês foram pro Lago Azul, todos vocês deveriam ter acertado essa questão, né? Mas tiveram alguns probleminhas ali. Então, olha só. Vocês foram para o Lago Azul, em Santo Cristo, e levaram algumas latas de refrigerante à temperatura ambiente. Para gelá-las, tinham disponíveis dois recipientes, um com certa massa de água e o outro com igual massa de gelo, mas ambos a uma temperatura de 0 graus Celsius. Para conseguir o intento da melhor forma possível, é aconselhável que vocês mergulhem o refrigerante. E aí, gente, a sacada dessa questão é justamente da diferença entre calor sensível e calor latente. O que teve de dúvida aqui foi entre as alternativas B e a alternativa E. O que tem que pensar nessa questão? Calor sensível significa o quê? Que o corpo varia a temperatura. O que significa calor latente? Que o corpo muda de fase. Mas enquanto muda de fase, mantém a temperatura constante. Então, olha só, se eu colocasse esse refrigerante na água 0 graus Celsius, na água líquida, imediatamente ela já ia começar a aumentar a temperatura. Por outro lado, quando eu coloco a lata de refrigerante no gelo a 0 graus Celsius,
por um bom tempo ele vai se manter a 0 graus Celsius até derreter, e a partir desse derretimento é que a temperatura dele ia começar a aumentar. Então, nesse sentido, para ter a melhor forma possível de baixar a temperatura da lata é colocar no gelo. E agora lembrei que alguém marcou a alternativa D no gelo porque ele tem maior calor específico que o da água. Calor específico da água é 1. Calor específico do gelo é 0,5. Certo? Mas não foi uma questão que deu problemas aí. Próxima questão é uma questão que eu tirei da internet. Mudei os valores. E aí não sei se porque colocaram na internet, não leram de cara, mas teve três ou quatro respostas que marcaram a mesma resposta na internet. Então a questão é a mesma, com valores diferentes. Então a resposta automaticamente é diferente. E é uma questão bem bacana porque tem alguns... É super simples de resolver, mas tem uns processos que vocês precisam se dar conta fisicamente o que acontece. O carvão, ao queimar, libera 5.000 calorias por grama. Queimando 70 gramas desse carvão, 20% do calor liberado é usado para aquecer em 20 graus Celsius 7.000 gramas de um líquido. Não havendo mudança de fase do líquido, podemos afirmar que seu calor específico é 0,5. Da onde que sai esse 0,5? A primeira parte, gente, é uma regra de 3. A primeira frase diz o seguinte, ó, que esse carvão libera 5.000 calorias a cada 1 grama queimado. Então, se 1 grama libera 5.000, 70 gramas vão liberar 350.000 calorias. Bah, o professor é um gênio, né? Não, é uma regra de 3 direta. Então, 350.000 calorias aí. 70 gramas do carvão geram 350.000 calorias. Mas somente 20% dessas calorias são usadas para aquecer o líquido. Então, 20% de 350.000 dá 70.000 calorias. Então, 70.000 calorias é a quantidade de calor que vai aquecer esse líquido. Não é água, perdão, o líquido. E agora, o que a questão tem de importante? Não ocorre mudança de fase. Se não ocorre mudança de fase, a questão está falando de calor sensível. Calor sensível, qual macete? Está aqui, ó. Calor, massa, calor específico, variação de temperatura. 70.000 calorias, 7.000 gramas de líquido, calor específico é o que vocês estão procurando, 20 é a variação de temperatura, calor específico 0,5. Então é uma questão bem tranquila de fazer, bem bacana porque envolve esses processos aí. Agora, se eu estivesse olhando para vocês aí, quantos de vocês fizeram essas contas na mão? Vai dizer que vocês não foram tentados a usar a calculadora, já que o professor não estava vendo. Vamos lá. Próxima questão, uma questão muito legal, que envolve o conceito de densidade. Diz o seguinte: quando a temperatura de um cubo metálico aumenta, e aí as 5 afirmativas pedindo a densidade, o que acontecia? Então vamos voltar lá para o ano passado. O que é densidade? É a razão da massa do corpo pelo seu volume. Ok. Quando eu aqueço um cubo metálico, o que acontece com o tamanho dele? Aumenta. Se o tamanho dele aumenta, o que está aumentando? O volume. Se o volume aumenta, o que acontece com a densidade? Diminui. Como que eu sei isso? Se eu pego a equação aqui e vejo que densidade é massa por volume, olha só, densidade e volume são grandezas inversamente proporcionais. Certo?
Então é uma questão bem bacana porque envolve dois conceitos e porque vocês têm que se dar conta dessas relações aí. E a última questão, duas barras metálicas A e B, o comprimento inicial de A é levemente maior que o comprimento inicial de B. Quando ela sofre uma variação de temperatura de 200 graus Celsius, nota-se que seus comprimentos finais também tornam-se iguais. Com base nisso, é correto afirmar que... Então, voltando lá na questão que não tinha número aqui, mas é a quarta questão, a gente viu aquelas grandezas diretamente proporcionais à variação do comprimento, que é o comprimento inicial, o alfa e o ΔT. Então, ΔT das duas vai ser o mesmo, a variação da temperatura. O comprimento inicial do A é levemente maior que o do B. Então, para elas chegarem num comprimento final igual, obviamente, o coeficiente de dilatação do B tem que ser maior que o do A. E isso vem então na equação B. O coeficiente de dilatação linear da barra A é menor que o da barra B. Aqui, gente, teve alguns que marcaram a letra D de dado. O que tem de errado na D de dado? Eu não posso falar nada enquanto a mais um coeficiente de dilatação tem do outro. Porque eu não conheço as medidas do comprimento inicial ou mesmo desses alfas. Então, eu sei que o do B é maior, porque ele vai dilatar mais, mas eu não posso afirmar o quanto é maior. Certo? Então, galera, como eu disse para vocês, ia ser um vídeo curto, um vídeo só para fazer uma discussão mais efetiva dessas questões aí que vocês responderam lá no questionário, no SIGA. Então, pelas respostas de vocês, pelo desempenho, eu fiquei satisfeito. Alguns casos pontuais ali que a gente pode voltar a discutir, inclusive agora nesse período remoto. Ficaram com mais dúvida assistindo o vídeo, não compreenderam alguma coisa, ainda acham que não conseguiram diferenciar alguns conceitos ou fazer relação entre eles, por favor, mandem uma mensagem no WhatsApp, mandem uma mensagem no SIGA, mandem um e-mail. Vamos aproveitar esse período aí para trabalharmos de forma bem intensa, porque é remoto, é uma tecnologia diferente para nós, mas é uma forma que a gente está se esforçando, e aí show de bola para vocês também, e a gente vai aprendendo junto, certo? Como eu disse no início do vídeo, a aula de hoje vai ser para vocês darem uma revisada nesses conceitos, darem uma olhada no que vocês erraram, e a tarefa de vocês, embora vocês não precisam enviar nada, mas até porque não vai ser uma tarefa que vai terminar por hora, mas já vão fazendo uma lista, gente, de conceitos que nós discutimos na disciplina de Física e que a professora Renata discutiu na disciplina de Conforto, que daqui um pouquinho mais nós vamos fazer um mapa conceitual disso, porque agora as coisas vão começar a convergir cada vez mais. Então, provavelmente a professora Renata trabalhou na semana passada já as trocas de calor, ali radiação, condução, convecção. Então agora os conceitos vão começar a fazer parte mais de uma convergência dessas disciplinas. Então peguem uma folha do caderno de vocês lá e vão fazendo uma lista. Quais conceitos que vocês consideram importantes cada uma das disciplinas já trabalhou. E aí na semana que vem a gente vai discutir um pouco de calor latente. E aí na próxima a gente vai utilizar desses conceitos que vocês já vão ter feito uma lista aí. Certo? Então, como eu disse para vocês, estou com saudade aí dessa energia boa, dessa energia positiva, mas seguimos por aqui dessa forma para todo mundo voltar bem assim que passar essa pandemia. Certo? Qualquer coisa de novo eu estou aqui disponível, podem mandar mensagem que a gente vai se falando. Valeu? Um abração para vocês aí.